Segundo livro de Reis, capítulo 6, nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Segundo Reis, capítulo 6, do verso 14 ao verso 17, a Bíblia diz assim: Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, por tudo que ela tem a nos ensinar essa noite. E que isso de fato aconteça, sejamos instruídos pelo Espírito Santo. Que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos, Pai. A palavra que mude, que transforme, que traga fé, que gere fé no nosso coração e nos faça viver como o Senhor deseja, de acordo com a tua vontade, Pai. Queremos te ouvir e por isso oramos ao Senhor, pedindo que todas as barreiras caiam por terra, para que todos nós possamos dar ouvidos à tua voz. E eu entrego a minha vida ao Senhor, peço graça, misericórdia, unção do teu Espírito, para que eu seja um instrumento em tuas mãos, capacitado pelo Senhor para ministrar a tua palavra, e esta seja poderosa em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, aqui está um texto, eu li apenas um pedaço dele, que todos nós, eu creio, conhecemos bem, essa história de Eliseu com o seu ajudante, né, que se vê cercado ali por muitos inimigos, mas que não conseguia esse ajudante ver que por trás desses inimigos havia um exército ainda muito maior. Mas há algumas coisas interessantes nessa passagem que podem nos chamar a atenção e nos ensinar algumas lições. Eliseu, ele passa por essa circunstância de estar cercado, né? Uma coisa muito ingrata, né? Muito ruim. Não sei se você já teve essa experiência, você estar cercado de gente querendo te fazer mal. Né? Você está num local e só ter gente à sua volta querendo te prejudicar. Então, é uma situação muito ruim. Mas Eliseu, ele estava nessa situação porque ele mesmo provocou isso. Como é que eu vou te explicar? Veja, o que a Bíblia diz é que ele estava desagradando ao rei da Síria. Ele desagradava ao rei com as suas previsões, porque Deus falava ao coração dele e ele revelava a palavra de Deus. E isso não agradou ao rei da Síria. Então ele se mete nessa encrenca, né, vamos dizer assim, numa linguagem que todos nós entendemos. Então, o rei, indignado com as profecias de Eliseu, com as coisas que ele revelava, inclusive os planos do rei eram revelados, então o rei, muito indignado, disse: eu tenho que matar esse homem. E é por isso que ele manda o exército para cercá-lo e para acabar com a sua vida. E o ajudante de Eliseu, né, identificado aqui como moço do profeta, aquele que estava na escola aprendendo, acompanhando o profeta, ele consegue ver o exército do rei da Síria, que são os inimigos que de fato estavam cercando aquele lugar. Gente real, com poderio de fogo, né, com armamentos. Ele conseguia enxergar os inimigos, mas ele não conseguia ver aquilo que era espiritual, que era o exército de Deus que estava por trás de tudo aquilo. Ele via o perigo, ele via o que é real, ele via o que é simplesmente visível a olhos nus, mas ele não conseguia ter uma visão do que era espiritual.
Ele não conseguia ver que por trás de tudo aquilo havia uma provisão de Deus, havia um cuidado de Deus com a vida do profeta e um exército muito mais numeroso e poderoso a guardar o profeta Eliseu. E quais são as lições que a gente tira disso para a nossa vida hoje, para a nossa vida prática? Será que nós somos como Eliseu ou nós somos como o ajudante de Eliseu? Qual é o tipo de fé, de postura e de visão que nós hoje, como cristãos, temos? De uma forma geral, todos nós somos discípulos de Jesus. Estamos querendo aprender alguma coisa com Jesus. Estamos na igreja para aprender alguma coisa. Mas será que nós já chegamos ao nível do profeta ou ainda estamos no nível do ajudante? Daquele que aprende, mas não consegue enxergar o que é espiritual. E uma coisa que esse texto nos mostra é que o olho natural, ele está cego para as coisas espirituais. A própria Bíblia fala muito sobre isso. Então o homem natural, a Bíblia diz, não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E ele não tem esse dom, porque ele só consegue pensar com a sua mente. Ele só consegue raciocinar com aquilo que os seus olhos veem. Ele só consegue pensar de forma lógica e matemática. Então, ele não consegue ter uma visão espiritual. Porque o homem natural, ele está cego para as coisas de Deus. E esse é o exemplo do ajudante de Eliseu, que embora fosse um aprendiz, ainda estava muito aquém do seu mestre, ainda estava muito distante do nível de espiritualidade. Então, para a gente enxergar as coisas de Deus, a gente precisa investir um pouco mais na nossa espiritualidade. A gente precisa investir um pouco mais naquilo que temos de relacionamento com Deus. Veja, Deus está em toda parte, mas os olhos cegos pelo pecado não conseguem perceber a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. E o homem que está pecando, ele não sabe, mas ele está pecando na presença de Deus. Sabia disso, irmãos? Por mais que a gente queira pecar escondido, por mais que a gente queira pecar quando ninguém está olhando, a gente esquece que nós estamos pecando na presença de Deus. Porque Deus não está em toda parte? Ou não? Mas o homem natural, ele não enxerga que Deus está em toda parte. Então ele não consegue perceber a presença de Deus. O ajudante de Eliseu estava diante de um exército e por trás um exército ainda maior. De quem era esse exército ainda maior? De Deus. Mas ele não percebia a presença de Deus. Ele não conseguia perceber algo que não era visível a olho nu, mas que podia ser certamente percebido por Eliseu. E ele não conseguia enxergar. Porque o homem natural é mau por natureza, é culpado por natureza, é caído, e ele não consegue enxergar as próprias feridas, não consegue ver o próprio pecado. O homem não se vê como pecador. Essa, inclusive, é uma das coisas que mais afasta o homem de Cristo, porque nós pregamos a Jesus como a solução para o pecado. Eu até acabei de falar a você do plano da salvação que está aqui na Bíblia, e ele começa dizendo que o homem é pecador. Mas se o homem não se enxerga como pecador, ele não se vê como culpado. E se ele não se vê como culpado, a solução proposta por Jesus, ele acha que não se aplica a ele, porque ele não é tão ruim assim quanto outros que ele conhece. Mas ele é mau, é culpado, é caído, mas não consegue enxergar as próprias feridas. Talvez se encaixe aí aquele ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, porque ele se recusa a enxergar, ele se recusa a ter uma ideia acurada sobre ele mesmo. E isso vai conservar esse homem contente com o mundo em que ele vive, contente com as coisas que o cercam. Ele não vê como são inúteis as coisas pelas quais ele se esforça. O homem natural
não percebe que tudo aquilo pelo que ele luta, ganhar, conquistar, ter, subir na vida, não tem nenhum valor diante do pecado que está cercando a sua vida e que ele estaria irremediavelmente perdido. Ele não consegue se enxergar como alguém perdido. Então ele acaba sacrificando o céu em busca das coisas que são aqui da terra. Como Jesus tantas vezes advertiu: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Por isso Jesus disse: ajuntem tesouros no céu, aonde não há traça, não há roubo, não há chance de você perder. Porque aquilo que você ajunta aqui, certamente você corre um grande risco de perder. Mas como olhar para o céu e ver ali um depósito? Como Paulo falava, o meu bom depósito está lá. Só com a visão espiritual. Quando o homem natural olha para o céu, ele não vê nada. Ele só vê se tem nuvens, se não tem, mas ele não vê o que é espiritual. Então, isso coloca esse homem em perigo. E aí é nesse perigo que nós precisamos refletir. Como está a nossa vida? Veja o que diz Mateus, capítulo 15, no versículo número 14. Mateus, capítulo 15, verso 14. Jesus diz assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, o que acontece? Cairão ambos no barranco. Um cego não pode guiar outro cego. Alguém que não enxerga não pode ajudar outro que também não enxerga. Os dois não estariam enxergando nada. E cairiam e seriam vítimas da queda, ambos. Jesus ensina isso. Esse é o risco. O risco da cegueira espiritual é você não ver Deus. É você não ver o céu. Você não ver as coisas que têm muito mais valor. Você não enxergar aquilo que realmente é valoroso. E essa cegueira, ela pode estar em qualquer lugar. Inclusive em alguém que está querendo aprender, como era o caso do discípulo do profeta Eliseu. Era alguém que estava ali na casa dos profetas, que estava ali aprendendo, mas era cego, não conseguia enxergar as coisas espirituais. E uma lição que esse texto também me dá é que a única solução para que alguém consiga enxergar as coisas espirituais é um agir de Deus sobre a vida dessa pessoa. Por mais que a gente pregue, por mais que a gente anuncie o Evangelho, nenhuma pregação é eficaz se não estiver sob a ação do Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o pregador? É o pregador com a sua boa pregação e eloquência que consegue converter alguém? Ou transformar a vida de uma pessoa? Não, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não o fizer, ninguém vai fazer. E uma lição que esse texto me dá é que só Deus realmente pode abrir os olhos do homem. Por isso, a oração de Eliseu, ele orou a Deus para que Deus abrisse os olhos do seu ajudante. Porque ele próprio, Eliseu, mesmo sendo profeta e poderoso em feitos, como ele era na presença do Senhor, não teria ele o poder de abrir os olhos daquele jovem. Por isso ele ora e pede a Deus que o Senhor abra os olhos. Então, amados, nós podemos até guiar um cego, mas a gente não consegue fazer um cego enxergar. A gente pode até pegar pela mão e levar e avisar dos buracos e dos problemas da via, mas a gente não consegue abrir os olhos de um cego. Há uma limitação no trabalho que todos nós podemos fazer. E a gente pode colocar a verdade bem diante dos olhos de uma pessoa. E quantas vezes isso acontece? A pregação revela a verdade. E a verdade é toda colocada diante dos olhos daquela pessoa. Mas ela não quer enxergar. Se ela não quer enxergar, ela é o pior cego. O pior cego é o que não quer ver. A verdade está diante dos seus olhos, bem pertinho.
Mesmo que ela tenha miopia, ela consegue ver. Está bem próximo. Mas ela não deseja enxergar. Ela não quer ver. E aí não há quem possa fazer enxergar. Por mais força que a gente faça, ou num trabalho de evangelismo, ou num trabalho de pregação, ou do que você quiser fazer, ninguém consegue fazer uma pessoa enxergar, a não ser Deus. Por isso, o nosso trabalho precisa ser acompanhado da unção do Espírito Santo. Precisa ser acompanhado da nossa oração por aqueles a quem pregamos a palavra de Deus. Para que Deus possa abrir os olhos desta pessoa que se recusa a enxergar. E por quê? Porque é carnal. Porque não tem nenhuma intimidade com o Espírito de Deus. Então veja, o pecado, ele tornou o homem cego com a promessa da visão. Essa coisa mais curiosa a respeito disso. A promessa da visão torna o homem cego. Você lembra quando Satanás no Éden vai tentar Eva? O que ele diz? Por que você não come desse fruto? No dia que você comer, você vai se tornar conhecedora de todas as coisas, do bem e do mal. Ou seja, seus olhos vão se abrir para uma verdade que você hoje desconhece. Você vai subir, você vai ter mais, você vai ter visão que hoje você não tem, conhecimento que hoje você não sabe. Essa foi a falsa promessa do diabo. E a mesma falsa promessa que ele continua fazendo até o dia de hoje. Ou seja, com a promessa de enxergar mais, tem gente ficando cega, cada vez mais. Com o intuito de querer ver além, tem gente se cegando nesse próprio pensamento e nesse próprio procedimento. Então, prometendo visão, Satanás tem cegado as pessoas. E todo aquele que não está em Cristo está cego. Cego pelo seu próprio pecado, não consegue enxergar, não consegue discernir. E como disse Jesus num texto que lemos, um cego não pode guiar outro cego. Por mais que ele aprenda, por mais que ele tente, ele jamais vai conseguir guiar alguém. Então, amados, a gente precisa refletir sobre isso. Veja lá em Gênesis, no capítulo 3. Vamos ler? Lá no início de tudo, como eu citei aqui, Adão e Eva. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 em diante, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olha que visão Eva possuía, não é? Eva enxergava bem. Eva não precisava usar óculos, irmãos. Ela conseguia olhar para o fruto e admirá-lo, achá-lo bonito. E a serpente ainda está ali do lado para dizer para ela: não, é isso mesmo. Olha, você vai ver que as coisas vão ser muito melhores do que você pode imaginar. No dia que você comer, os seus olhos vão se abrir ainda mais. Ela já enxergava bem, para ver que o fruto era bonito, apetitoso, desejável. Mas Satanás diz: você vai abrir os olhos de uma forma como você nunca abriu antes. Você vai ver coisas que você nunca viu. Parece proposta de droga, né? A gente fala assim, você tomar uma dose disso aqui, se você der uma cheirada nisso aqui, se tomar um pico disso, você vai ver submarino amarelo, né? É bem coisa do diabo, né? Dizendo assim, você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida. Você vai ficar cheio de visão. É a promessa de Satanás. E aí, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, ele comeu. E aí olha o que a Bíblia diz no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Parece que parte do que Satanás disse era verdade.
Os olhos não estavam totalmente abertos. Satanás disse, olha, quando você comer, os olhos se abrirão. Parece que ele falou ali uma meia-verdade. Só com a meia-verdade é uma mentira completa, né, irmãos? A gente tem que entender isso também, né? Mas dá a impressão que ele falou uma meia-verdade, porque no versículo 7 diz, então, se abriram os olhos de ambos. Só que não se abriram os olhos para melhorar a vida deles. Abriram os olhos para piorar a vida deles. Porque agora eles viram o que antes não viam. Agora perceberam a nudez que antes não percebiam. Agora perceberam coisas que nada acrescentaram à vida deles. Muito pelo contrário. Trouxe a vergonha, trouxe o medo, trouxe tanta coisa ruim com a promessa de uma visão maior. Olhos cegos estavam agora. Cegos para Deus, enxergando apenas o pecado. A visão para o mundo é cegueira para Deus e vice-versa. Quem se acha muito visionário, quem acha que entende muito, na verdade, para Deus, é tudo ao contrário. É como Jesus ensinou, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. As coisas são ao contrário no reino de Deus. Agora que eles veem mais, na verdade, é agora que eles estão mais cegos do que nunca. Agora que os olhos se abriram, é que eles ficaram mais cegos do que jamais foram, porque as coisas são diferentes. E essa lição Deus nos ensina para que a gente cuide da nossa visão espiritual, para que a gente possa discernir as tentações malignas e para que a gente possa entender aquilo que o texto está nos ensinando. Somente Deus pode abrir olhos. Pode abrir os olhos daquele que está cego. E aí Eliseu, diante desse conhecimento, ele faz a oração pelo seu moço. E ele pede a Deus que abra os olhos daquele homem. E aqui está a lição para nós que somos cristãos. Para nós que de fato já enxergamos alguma coisa. Para nós que hoje temos uma visão espiritual, porque nos tornamos homens e mulheres espirituais. Que não cogitam apenas das coisas da carne, mas cogitam das coisas do Espírito. A lição de Eliseu é para a gente. Nós também podemos orar a Deus para que Ele abra olhos de pessoas como aconteceu nesse episódio. Quando nós vemos pessoas com medo, com pavor, com pânico, com terror, a gente deve interceder por essas pessoas. O que Eliseu viu quando olhou para o seu ajudante? Ele viu um homem apavorado. Você viu a frase que ele usou aqui? Ai, meu Senhor! Ele deu um gritinho histérico. Ai, meu Senhor! O que foi? O senhor não está vendo? Olha só! Quanto carro, quanto cavalo, quanta flecha, quanta arma. E nós dois aqui. Ele está diante de um homem apavorado. Porque a falta de visão espiritual, ela é uma das causas do pavor, irmãos. O medo é uma das causas. É uma das consequências, melhor dizendo, da falta de espiritualidade. A Bíblia diz: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. A gente tem vários motivos para ter medo na vida, tem tanta coisa acontecendo no mundo, mas a certeza de que Deus me ama, a certeza de que Deus te ama, é essa certeza que vai tirar teu medo. Não adianta eu dizer para você, não fica com medo. Eu posso até dizer, eu estou aqui contigo, qualquer coisa, né, conta comigo e tal. Isso tudo é muito bonito, mas você só vai perder o medo mesmo quando você entender o amor de Deus. É o perfeito amor de Deus que lança fora todo medo. É o perfeito amor de Deus que ama a gente imperfeita como nós. É esse perfeito amor que tira o medo. E aí o medo vai embora de forma natural. Mas para que eu entenda o perfeito amor de Deus, eu só posso entendê-lo de forma espiritual.
Porque de maneira carnal, o que eu vejo quando eu olho para a cruz? Eu vejo um homem que morreu ensanguentado e talvez até o qualifique como fracassado, porque não reinou como disse que reinaria, porque não derrubou os romanos, porque não restaurou os judeus. Então alguém que perdeu. Só com os olhos espirituais nós vemos a glória de Jesus. Nós vemos quem é Jesus. Então só alguém espiritual pode entender o amor de Deus e aí ter paz no seu coração. Não é que nunca chegue um momento de temor ou de medo, isso vai acontecer. Mas quando o medo vier, eu lembro do amor de Deus pela minha vida. Eu lembro que Ele me amou a tal ponto de morrer por mim sem eu merecer, sendo eu pecador. Esse amor que constrange é o amor que livra do medo. Então o que eu vou fazer quando eu ver alguém morrendo de medo? Eu vou dar um tapinha nas costas dela e vou dizer, não, olha, não tenha medo não, está tudo bem, eu estou aqui, olha, estamos juntos. Não adianta. Quando tem alguém morrendo de medo, o que eu tenho que fazer é o que fez Eliseu. Senhor, abre os olhos dessa criatura, Senhor. Quando você vê alguém morrendo de medo, você tem que orar para Deus abrir os olhos. Olha, eu orei muito para Deus abrir os olhos durante essa pandemia, quando eu não aguentava mais ver crente morrendo de medo de um vírus. Eu orei muito. Gente não vivendo, gente trancada dentro de casa, gente sem fazer nada, gente com medo de apertar a mão, com medo de abraçar, gente com medo de tudo. Falei, caramba, cadê os crentes? Senhor, abre os olhos dessas criaturas. Cansei de orar, cansei de dar bronca também do púlpito, cansado de me xingar também, alguns, né? Praguejar, desejar que eu pegasse o vírus, isso tudo aconteceu. Mas eu não tenho o menor problema com isso, amados, porque ou nós temos visão espiritual, ou nós ficaremos inteiramente dominados pela visão do que é natural. E no natural, eu vejo que o mundo vai de mal a pior. No natural, eu vejo o inimigo crescendo cada vez mais, dominando as famílias, dominando as cidades, dominando os países. No âmbito natural, eu vejo que está tudo piorando. Mas com a visão espiritual, eu sei que tem um Deus reinando. E um Deus que diz que vem buscar a sua igreja. E quando a coisa ficar insuportável, Ele vai me levar para o céu. Ele vai levar a sua igreja. Mas é só na visão espiritual que a gente crê nisso. Porque se eu olhar para o mundo, eu começo a ter medo de tudo. Eu começo a pensar talvez como Pedro, eu tenho medo e vai chegar o tempo que nós teremos medo de dizer que somos cristãos. O problema de Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes, por quê? Porque disseram, você era um deles. Não, eu não. Era assim. Não, de forma nenhuma não. Como é que você diz uma coisa dessa? Porque vai chegar um tempo que a gente vai ser identificado como um cristão e vai correr o risco da própria vida. E aí se tem medo de um vírus, irmão, que mais do chicote, né? E mais da guilhotina, imagina, né? Se hoje tem gente que morre de medo de um vírus, quando vem uma guilhotina, então, eu não conheço Jesus não, tchau, ó. Nunca fui crente. Não, que isso? Não é o que vai acontecer? Ou estou exagerando? A visão espiritual é a mais importante. E o que eu posso fazer, e o que a Bíblia me ensina a fazer, é fazer o que Eliseu fez. Senhor, abre os olhos. Eu creio, amados, que nós estamos vivendo um momento em que Deus está precisando abrir olhos. E essa pregação poderia ser totalmente direcionada para o mundano, para o homem natural, que a gente acha que está só lá no mundo. Mas, infelizmente, nós temos visto hoje que o homem natural está dentro da igreja também. Não é mais a igreja um lugar só de gente espiritual. Tem muito homem natural dentro da igreja. E aí a gente está começando a época de ter que evangelizar os irmãos em Cristo. A gente está chegando à época de ter que pregar para quem já ouviu a palavra. E é o pior deles. É o pior de todos. Tem que pregar para quem acha que é crente. Né? Tem que tentar abrir os olhos de quem acha que enxerga, igual Adão e Eva. Agora estamos vendo. Mas agora vocês estão perdidos. Agora vocês vão sair do paraíso. Agora vocês serão expulsos.
Então a gente chegou no momento em que essa pregação agora está vindo para a igreja. Senhor, abre os olhos dos crentes. Senhor, abre os olhos para que eles vejam que existe anjo. Abre os olhos para que eles creiam que existe Deus, que existe poder de Deus. Abre os olhos para que eles acreditem que existe o sobrenatural. Abre os olhos, Senhor, para que eles vejam que por trás do mundo físico há um mundo espiritual. Porque hoje tem muita gente na igreja que não cogita das coisas espirituais. Só cogita da calculadora, da nota fiscal, do que vai sim, sim, não, não. Não cogita que há um mundo espiritual por trás de tudo isso. Então o que fazer? Abrir os olhos, orar, porque eu não consigo, como eu já disse aqui, nenhum de nós consegue, só Deus pode abrir os olhos. Mas cabe a nós orar. Orar. Hoje nós temos olhos abertos, porque alguém orou por nós. Cada um que hoje é crente já foi alvo da oração de alguém. Você sabia disso? Você já foi alvo da oração de alguém. E aí Deus abriu seus olhos. E aí você passou a enxergar. Se um pecador abrir os olhos, isso vai glorificar a Deus. Como eu disse aqui domingo à noite, haverá grande alegria no céu. A grande alegria por um só que se arrepende, mais do que por 99 que não precisam de arrependimento. Um só provoca uma grande alegria no céu, porque um pecador abriu os olhos. E aí outra coisa que o texto ensina é que Deus tem poder para abrir os olhos de qualquer um. Não existe gente cega demais que Deus não consiga curar. Durante o seu ministério, Jesus curou muitos cegos, cegos de verdade, cegos fisicamente, né? Ele curou muitos cegos, de vários tipos, de nascença, a Bíblia mostra. Curou de várias maneiras, curou alguns com uma palavra, outros mandou se lavar no tanque de Siloé. Curou cegos. E há muito tipo de cegueira por aí. Mas a palavra de Deus afirma que Deus cura o cego. Eu creio que Deus pode curar qualquer cego. E às vezes a gente acha que é alguém cego demais. Diz assim, não, esse aí não tem jeito. Esse é muito cego. Não tem jeito. Deus pode curar o cego. Salmo 146, verso 8. Vamos ler. Salmo 146. No versículo número 8 do Salmo 146. Salmo 146, verso 8 diz: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo. O Senhor abre os olhos aos cegos. Mas como eu disse, o tempo hoje faz com que a gente veja e até perceba que há cegos dentro da igreja. E a gente que vê alguma coisa e tem algum tipo de visão, podemos ter uma visão ainda melhor. Porque no nível de conhecimento de Deus, nenhum de nós vai chegar ao ponto que não precisa e que não pode conhecer mais nada. Por isso a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como um ato contínuo que não acaba. Quando você faz um curso, faz uma faculdade de teologia, sei lá o que você quiser fazer, passou aquele tempo, ela acaba, você recebe o diploma e vai para casa. Mas com Deus, esse tempo não acaba. A gente vai conhecê-lo continuamente. Então, embora os nossos olhos possam já estar abertos, ainda vale a oração para que a gente veja um pouquinho mais. Porque às vezes as coisas do mundo tentam nos cegar, irmãos. As preocupações. Lembra, também falei disso domingo? A semente, não é, que cai e é sufocada pelos espinhos. São os cuidados da vida. Então as preocupações podem começar a cegar a gente. E é muito comum nós vermos pessoas que no início da conversão estavam vivendo totalmente de maneira espiritual.
E aí parece que com o tempo passa, vão ficando mais racionais, vão pensando mais, né? Como se pensar fosse oposto a crer, e não é isso. O filósofo disse, penso, logo existo. Eu posso dizer, penso, logo creio também. Não há incompatibilidade, mas parece que as coisas vão secando dentro de muitos, a ponto da pessoa, com o passar do tempo, não enxergar mais como enxergava antes. Começar a ver obstáculos, começar a ver problemas. Antes tinha fé, até demais. Quando alguma coisa errada acontecia, ela dizia para você, não, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Fique tranquilo, eu creio que Deus está no controle. Hoje, muitos que antes eram assim, quando você chega perto, estão preocupados, estão abatidos. Não, eu creio em Deus, mas sabe como é que é, né? As coisas estão complicadas, esse mundo está cada vez pior. O que houve com a visão espiritual? Passou a ver apenas os exércitos do rei da Síria. Deixou de ver as carruagens de fogo do nosso Deus que estavam em redor. E isso tem acontecido com uma frequência assustadora. Só que a palavra de Deus diz que há muito mais para nós vermos ainda. Há muito mais para a gente enxergar. Abra no Salmo 119, aquele salmo grande, né, que tem na Bíblia. Salmo 119, versículo 18. O salmista diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui uma auto-oração. Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos dele. Agora o salmista ora e diz, abre os meus também, Senhor. Abre os meus para que eu perceba a maravilha da tua palavra. Amados, eu creio que nós também precisamos fazer essa oração. Para que os nossos olhos não comecem a secar, a enxergar só o que é ruim. Para que a gente não comece a ter olhos maus, que eu tantas vezes falo aqui, os olhos maus. Sabe o que a Bíblia diz sobre eles, irmãos? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então está na hora da gente começar a orar assim também, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu continue vendo as maravilhas da tua lei, porque hoje são dias de sequidão, são dias de esfriamento, são dias de que a fé vai se esfriando, a ponto da Bíblia mesmo questionar, quando Jesus voltar, será que ainda encontrará fé na terra? E aonde que ele tem fé hoje? É aqui na igreja. E quando a igreja não tem mais fé, irmãos, aí aonde vai ter? No mundo? De forma nenhuma. Então que a nossa oração ainda seja assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu continue vendo as maravilhas da tua lei. No Evangelho há muita luz para a gente desfrutar. E por fim, abra comigo o Salmo 34. No Salmo 34, no versículo 5. A Bíblia diz, contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas de tua lei e para que eu contemple ao Senhor. Porque a Bíblia diz aqui que quando você contempla, você é iluminado e o seu rosto não sofre nenhum vexame. O rosto do ajudante de Eliseu estava apavorado com aquele monte de exército que ele via ao redor dele. Mas quando Eliseu orou, eu fico imaginando como estava o seu rosto agora. Porque agora eu vejo os exércitos do Deus vivo. Muda o semblante ou não muda, irmãos? O que está faltando para mudar o nosso semblante? O que está faltando para tirar essa cara feia e botar uma cara alegre aí? Hein? É contemplar as maravilhas do Senhor. É enxergar o que ninguém enxerga. É ter a visão espiritual para que volte a ter um sorriso nos teus lábios. Então peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos. Se tiver que orar por alguém, diga, Senhor, abre os olhos dessa pessoa. Abre os meus também, Senhor, para que eu possa ver. É muito triste a gente passar pela vida e não perceber a grandeza de Deus e não perceber quantas coisas o Senhor tem para nós.
Iludidos como Adão e Eva, tantos aí estão enxergando que não deveriam. E deixando de ver as maravilhas que o Senhor tem para nós. É tempo de restauração, queridos, é tempo final. É tempo de agora mostrarmos quem somos. Espirituais ou carnais? Com visão ou cegos? É a hora é agora. Vamos orar. Pai, eu te peço essa noite, como foi a oração de Eliseu, abre os olhos de todos nós aqui essa noite, Pai. Abre os olhos daqueles que estão ouvindo pela internet a Tua palavra. Pai, a oração que eu faço é esta: dá-nos a visão espiritual, dá-nos a visão da Tua glória, de que há muito mais poder e glória ao nosso lado do que trevas contra nós. Dá-nos a visão de que não precisamos ter medo de nada, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Dá-nos a visão espiritual, eu te peço, Pai. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei, para que nossos rostos não sejam envergonhados, para que em nós seja restaurada a alegria. Dá-nos a visão espiritual. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.